E aí, galera, sejam bem-vindos, galera. Galerazinha, campeã, um velhinho da caneta azul, ataca de novo. Ele está pedindo aqui, no exercício, a raiz quadrada de 0,36, a raiz quadrada de 0,025 e a raiz quadrada de 0,00144. Não sei se vocês repararam, mas todas são pares, todas têm um número de casas decimais pares. Aqui tem duas casas decimais 0,36, tem duas casas decimais 0,25, tem quatro casas decimais, certo? Todas pares. 0,00144 tem seis casas decimais. Então, repetindo, galerazinha, aqui tem duas casas decimais, 0,36, tem duas casas depois do zero, da vírgula. Tem quatro casas depois da vírgula. E tem seis casas depois da vírgula. Reparem que não tem número de casas ímpares, tá certo? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever raiz quadrada de 0,36. Raiz quadrada de 0,36. Certinho? Isso aí é 0,6. Por que é 0,6? Por causa do seguinte, ó. A raiz quadrada de duas casas decimais, duas CDs, você divide por 2. Você divide por 2. E isso aqui dá uma CD. Uma CD. Tá certo? Uma casa decimal. Sempre que a raiz for quadrada, você divide por 2. Certo? Raiz quadrada divide por 2. Raiz cúbica divide por 3. E assim vai. Tá? Então, para ser divisível por 2, esse número de casas tem que ser par. Muito bem. Vamos escrever a outra. 0,0025. Certinho? Isso vai dar 0,05. Por quê, galera? Por que isso vai dar 0,05? Porque aqui as duas CDs, as quatro CDs, as quatro casas decimais, certo? Vão ser divididas por 2, tá certo? E vai virar duas CDs, duas casas decimais, certo? Muito bem, vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo eu tenho o quê? 0,00144, certinho? Isso vai dar 0,012, certinho? 0,012. Aqui eu tenho seis casas decimais, eu vou dividir por 2 e vão ficar o quê? 3 casas decimais, tá certo? Então o gabarito, vocês já sacaram que o gabarito é 0,6, 0,05 e 0,12. O gabarito é letra D. Letra D é o gabarito do exercício. E eu quero realçar para vocês, caso seja uma raiz quadrada de um número ímpar de casas decimais, ela não é exata. Sempre que for um número ímpar de casas, não pode ser exata assim, ó. Exata como 0,6, 0,05, 0,012. Valeu, galera. Tudo de bom. Vamos aí. Quero que vocês curtam no meu Instagram, Bizus do Gardê, e quero que vocês me sigam também no YouTube, Bizus do Gardê. No Instagram, Bizus do Gardê, no YouTube, Bizus do Gardê, @Bizus do Gardê. Muito obrigado, galera. Valeu.